Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Eu confesso pra vocês que eu não me preparei para esse podcast. Na minha cabeça, por um instante passou que o episódio 100 era a conclusão de alguma coisa, o que é muito louco, né? Acho que o sentimento do check, ele acontece no meio do percurso e você se lembra que as coisas elas continuam, elas precisam perpetuar de algum modo. E é muito interessante me lembrar de toda a continuidade dessa história. É importante lembrar dos momentos que vivi durante esses episódios. Mas uma coisa que eu não falei no episódio número 100 é sobre o dia que eu decidi começar o episódio número 1. Eu falei rapidamente que eu estava em uma sala com algumas colegas de trabalho falando sobre a vida, coisa que a gente fazia todo santo dia, até que uma delas deu uma ideia de que a gente gravasse, que eu começasse um podcast. E eu comecei de um dia super simples, um dia super normal. Não que todos os dias não sejam incríveis, mas a gente tem um costume de ter uma rotina e a gente acaba levando todos os dias como se nenhum deles fosse tão especial. A gente esquece que a gente está vivo e isso já torna tudo muito mais especial. Que a gente pode acordar, abrir a geladeira, encontrar água, comida, um suco, uma sobremesa e isso já não é o normal de tanta gente. Isso pode ser um dia incrível, o que pra gente é um dia super comum. E eu, nesse dia da gravação do podcast, eu estava só compartilhando algumas coisas, meus pensamentos e o modo que eu acreditava nas coisas. Eu entrei no Instagram na noite que fui gravar o episódio 100 e mandei um áudio para Kate. Pedi para ela só lembrar aquele dia, para caso eu tenha esquecido alguma coisa, deixado algo para trás. E recebi esse áudio aqui. Lembro que passávamos horas conversando, batendo papo durante o plantão. Papo inteligente, papo interessante, sempre falando sobre a mente, coisas que agregam mesmo ao ser humano. E veio essa ideia do podcast. Ele estava ainda estourando essa parada de podcast. E aí a gente falou, Manu, seria muito legal, né? Que essa conversa aqui fosse compartilhada com mais pessoas e essas pessoas tivessem a oportunidade de escutar o que a gente está falando aqui, né? Coisas sobre a mente, sobre a evolução humana. Era sempre papo muito, muito descontraído e de muito aprendizado. Era muito legal, muito gostoso. É incrível reviver e lembrar, porque não são dias comuns. São dias que parecem comuns e que a gente realiza coisas extraordinárias e que às vezes é só a gente que é capaz de fazer. Tem coisas que só vão depender da gente, tem coisas que só fazem sentido pra gente. A ideia do dia 100 é tão valiosa quanto a ideia do dia 101. E a gente acaba esquecendo disso pela quantidade de feitos durante os dias. Às vezes é bem num dia simples que você ganha um presente e ele muda totalmente a tua vida. É exatamente num dia que você não se organizou para nada, que você adiciona alguém numa rede social e pode ser o grande amor da tua vida. E você não sabe. Você não sabe, simplesmente você não sabe. Também pode ser um dia difícil. Pode ser uma noite que você dormiu super confortável, como foi o domingo de 15 de novembro para mim, que eu fui dormir em paz, dando boa noite pro meu irmão e acordei sem ele. Ele simplesmente não existia mais. Os chinelos ainda estavam lá, a roupa no mesmo lugar que ele deixou antes de sair,
Os pratos ainda nem haviam sido lavados, mas ele não existia mais. Eu ligo as minhas conquistas não à morte dele, mas à proposta de que todos os dias são importantes desde então. Eu passei a tratar todos os dias como importante e toda vez que eu me esqueço disso, eu me recupero a lembrança de que foi em um dia muito simples que eu mudei minha vida para sempre. Foi em uma noite que eu fui dormir e às 9 horas da manhã eu recebi uma ligação me convocando para uma entrevista de emprego que iria mudar toda a minha vida. Foi através de uma ligação pós-almoço que eu tive a confirmação que eu teria 15 dias para mudar completamente a minha história. E a vida acontece assim, em dias que são só mais um dia, mas que talvez tu experimentou a coxinha mais gostosa que você já comeu na tua vida, naquele dia. No dia que você decidiu comprar a sua primeira passagem de avião. Às vezes você quis tanto uma coisa e aí foi o teu primeiro dia entrando como diretora de uma escola. Poderia ser um dia comum para todas as outras pessoas, até você participar de um processo e entrar como uma concorrente e sair como vencedora. E são coisas de segundos. São coisas que poderiam ser dias comuns. A gente só não pode esquecer que não são. Porque nenhum dia é. Se você consegue levar teu filho na escola todos os dias, não deixa para considerar importante o dia justamente que você não consegue levar. Se você tem um hábito de encontrar seus amigos, não deixa que seja desimportante só porque vocês se encontram todos os dias. Há um dia que vocês não vão se encontrar, assim como o dia que a gente brincou pela última vez na calçada de casa. Mas há sempre o dia que é a primeira vez de alguma coisa. A gente também não pode esquecer. São momentos valiosos. Eu me esqueci de lembrar que no dia 1 do episódio 100, para chegar no dia 100, era só um dia normal. Eu inventando mais alguma coisa para fazer, já gravava para o YouTube, já gravava para o Instagram e decidi abrir mais uma conta. E naquele dia eu fiz a minha inscrição e eu fui aprovada no Spotify. É louco isso. Às vezes é um passo, uma ligação, uma decisão, um olhar, um seguir uma rede social. E essas coisas se tornam gigantescas. Vão ter várias coisas que serão inúteis nesses dias, mas você nunca sabe quais serão os dias essenciais, quais os dias mais importantes e quais os dias comuns. O que acontece com você? É só porque você acha que é uma coisa comum. Acordar todos os dias, ter seus pais ainda vivos na sua casa, na sua vida, receber uma ligação deles e dos seus amigos. Torna os seus dias comuns porque você acha que são coisas comuns. Mas é que para outras pessoas não são mais. As outras pessoas já tiveram esses dias comuns e talvez não se tocaram que esse dia comum nunca mais se repetiria na manhã seguinte. Eu nem esperava que o papo de hoje fosse algo tão profundo. Mas é porque eu começo a lembrar que todo dia 1 começa com a gente acordando e começando o dia. Sem fazer a menor ideia se aquele dia não vai ter nada de muito especial ou se vai ser aquele dia que vai mudar a vida da gente para sempre. Eu gosto da ideia de que todos os dias que eu levanto, que eu começo a fazer alguma coisa, aquele é o dia 1 de alguma coisa. O dia 1 de uma chamada, o dia 1 de um trabalho, o dia 1 de um paciente novo.
Todos os pacientes que estão comigo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, também começaram no dia 1. Da primeira vez que ligaram a tela, para as pessoas que começaram a me seguir nas redes sociais. Existe o dia 1, que a pessoa estava num dia péssimo e assistiu meu vídeo no TikTok. Existe o dia 1 da mudança de vida de alguém que nem percebeu que naquele dia em diante ele começou a pensar diferente sobre a vida, sobre as pessoas. Existe o dia que você descobre que o teu melhor amigo é realmente teu melhor amigo, mais chegado que irmão. É muito incrível trazer todas essas comparações, mas é porque a gente tem tendência a olhar para o que deu errado e talvez só quando eu fale sobre as perdas eu realmente ganho atenção. Porque se eu falar só dos dias lindos, algumas pessoas vão achar que são dias comuns, que são extraordinários só porque estão acontecendo coisas boas. A gente tem tendência a falhar nisso. A gente tem tendência a ver só o lado bom, no dia bom, do jeito bom, do modo que a gente espera. E se o dia não saiu exatamente como a gente queria, então foi péssimo. A gente não tira a lição que naquele dia a gente também foi livrado. Nem sei se existe essa palavra. Mas naquele dia a gente pode ter sido livrado de alguma coisa. Eu me lembrei hoje cedo, conversando com um amigo, de uma atitude que um namorado meu teve anos atrás. Que eu fui dormir bem, eu acordei decepcionada com ele e terminei um relacionamento de quase 2 anos. E ali foi o meu dia 1 solteira. E eu tive chance de fazer muita coisa boa. Porque todos os outros dias vieram daquela decisão do término. Assim como momentos super felizes que vieram da decisão do sim. Eu aceito ir para esse date. É incrível como a gente esquece. Mas a verdade é o que meu pai sempre diz e eu posso repetir para vocês: tudo que você fizer na vida vai ser insignificante. Só presta mesmo porque foi você que fez. As roupas, o jeito, os traços, a rotina. Tem coisa que é só sua. Tem coisa que vai ser para sempre só sua. Tem em algum lugar desse mundo alguém que dá risada só porque lembra da tua risada naquele dia 1. Do jeito que você se comporta, e também vai ter alguém que se lembra com mágoa daquele dia. Aquele, que só você sabe também. Foi o dia 1 de uma mágoa. Mas também pode ter sido o dia 1 de um encontro, o dia 1 de uma saudade, o dia 1 que você descobre que seu coração ainda pode acelerar por alguma coisa. O dia 1 que alguém dá play em uma passagem para um outro estado. O dia 1 que você acorda e decide que você vai ficar mais um final de semana em casa. O dia 1 que você decide se matricular na faculdade. Você nunca sabe se aquele dia 1 vai ser o dia que vai mudar extremamente a tua vida. O que tu sabe é que aquele dia 1 sustenta você por muito tempo. Por anos, às vezes para o resto da vida. Porque o meu dia 1 da faculdade, eu passei o dia inteiro naquela faculdade, mas antes daquele dia 1 de matriculada, eu tive o dia 1 de quem decidiu estudar. E eu estava em pânico. E aí eu me lembro que quando eu estava saindo da matrícula, meu pai tinha chegado para me buscar e eu falei: pai, serão 5 anos. E aí ele falou: eu sei. Mas se você não começar agora, serão sempre 5 anos. Mas se você começar agora, ano que vem é 4. Depois são 3, depois são 2, depois é 1 ano. E aí eu entrei no dia 1 de formada. Até entrar no dia 1 de psicóloga. No dia 1 de podcaster. No dia 1 de youtuber. No dia 1 de TikTok, no dia 1 do Instagram, de influencer, sei lá o quê. Até chegar aqui.
33 anos feitos de dias que pareceram super inúteis e completamente normais, mas que eu sustento. Sustento a decisão de ir embora, a decisão de continuar, a decisão de ser psicóloga e honrar o que eu formei. E todo dia a gente sustenta um pouco, né? As escolhas que a gente faz. Quantas escolhas você anda sustentando? Por quanto tempo? Qual é o dia 1 que tu decide fazer alguma coisa e qual é o dia que você desiste daquilo? Por quê? O que acontece no dia 1 da desistência? No dia 1 que você disse que não aguenta mais? Naquele dia 1 que você disse, quer saber? Para mim chega. Vários dias 1 que podem mudar a tua vida para sempre. Dependem de você. E do quanto você sustenta esses dias. Agora eu tô no 101 episódios. E esse 1 vai me levar aos 200 episódios. Eu sei porque eu sustento. Mas hoje também é uma decisão de não parar no episódio 100. Não sei como é que tá a sua vida, nem como estão os seus planos. Mas quais coisas você decide todos os dias? Desde a hora que acorda, até a roupa que vai vestir e o modo que vai chegar no trabalho. Quando é que vai ser aquele dia 1? A parte engraçada desse contexto é que esse dia 1 raramente depende de outra pessoa. Não digo em questão de morte, desistência do outro, mas para mudanças grandes e importantes da nossa vida, o engraçado é que o dia 1 depende exclusivamente da gente, de você, de mim. O dia 1 do não quero mais, o dia 1 do não vou ficar aqui, o dia 1 do chega, o dia 1 do eu vou me mudar, o dia 1 do agora eu vou levar isso a sério. Nem que seja a última coisa que eu faça por mim. Existe o dia 1, né? É a gente que não se toca. A primeira vez que e a última vez que são dia 1. Dia 1 de decisões. Sejam elas perpétuas ou temporárias, mas são decisões. A decisão de viver as coisas e de não viver nada. De sair e de ficar. Estão nesses dias 1. E a gente ainda pode trabalhar isso diariamente e sustentar. Bom, hoje eu fico por aqui. Espero que esse episódio tenha te abraçado de verdade, com todas as suas possibilidades do dia 1. Seja lá quais foram as decisões, quais sejam as decisões que você tomou e que você quer tomar. Seja lá qual foi esse dia 1, não esqueça de tomar um chá, um café e se lembrar que naquele dia ou você começou ou você terminou alguma coisa e que você está aqui, tomando e desistindo de todos os modos, tendo decisões ou tomando elas, desistindo delas. Esse é o fato. Bom, estamos todos aqui. Esse é o episódio 101, dia 1 do 200. Quem sabe 1 milhão de episódios. Um beijo, fica bem. Espero te ver aqui de novo. Não se esqueça de curtir nas redes sociais, no Instagram e fazer parte de todos esses dias 1. Porque caso você chegue amanhã na minha rede social ou até hoje mesmo, será o seu dia 1 comigo. Sinta-se em casa. Essa é a intenção. Um beijo e até o nosso próximo encontro.